A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados em Cristo Jesus. Tenho uma mensagem nesse dia para você ouvinte, você aí que está nos assistindo pelo YouTube, que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus, tá certo, querido? Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de 2 Reis, tá? Livro de 2 Reis, vamos lá, capítulo 4, capítulo 2 Reis, capítulo 5, tá, querido? Você que tem uma Bíblia aí, né, você pode nos acompanhar. Vamos ler o versículo aqui, né? 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo, tá? Capítulo 5, que diz assim, desta forma, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Querido e amado irmãos em Cristo Jesus, nesse momento eu quero frisar esta mensagem para o teu coração, né, que fala aqui sobre Naamã, né? A Bíblia diz que a Síria, ela tinha um confronto contra Israel, contra o povo de Deus, né? Um confronto sempre constante que acontecia. A Bíblia fala sobre esse homem chamado Naamã, um homem que era comandante do exército do rei da Síria. Mas a Bíblia fala, querido, que ele era leproso, ou seja, era um homem que, ao mesmo tempo que estava na batalha, na guerra, ao mesmo tempo quando ele, né, estava fora daquela batalha e que ele, né, se acomodava dentro do seu lar, ele, né, contemplava, olhando, né, ali no espelho, até mesmo, né, pensando, né, aquela situação tão ruim que ele vivia, ou seja, né, um momento que ele, né, tendo aquele conhecimento ali dentro de um exército, sendo comandante e porém doente, leproso, né? Mas a Bíblia fala, querido, que o tempo de Deus ele chega na vida do ser humano quando nós confiamos no Senhor, quando nós plenamente se colocamos diante de Deus. Querido, muitas vezes você está passando por um fato, um momento tão difícil, né? Uma enfermidade, problema no lar, o casamento, a família, né? Desavença, separação, né? E você fica aí, às vezes, abatido, sem rumo, direção, sem saber o que fazer. Mas é um momento que você tem que refletir e saber que a presença de Deus na sua vida, ela deve mudar a tua história, mudar o rumo da tua caminhada, da tua jornada. E se você continuar nesta situação e não se colocar, jamais pode acontecer a obra do Senhor. Então é importante você entender o mistério da palavra do Senhor, entender aquilo que Deus ele quer para a sua vida, entender aquilo que Deus ele quer para a sua caminhada. Talvez você já pensou que não tem mais jeito, né? Que não tem mais solução, que você não vai conseguir, que você está nesta situação e não vai conseguir levantar a cabeça. Mas é diferente se você analisar e pensar e confiar no Senhor, a obra mudará na tua vida. A Bíblia diz, querido, que este homem houve um confronto, Israel e a Síria. Olha o que acontece quando Deus ele trabalha de uma forma que o homem jamais imagina. Naquele dia, o próprio Deus permite que Israel recue e eles vão pegar a Síria ali, né? Ao comandante do rei, que é Naamã, ele vai tomar uma menina de 12 anos de idade e vai levar como cativa, ou seja, presa para a Síria. Ou seja, Deus ele abre um caminho, uma solução diante da presença ali de Naamã, para ele entender que Deus existe, que vive e que
que está com o povo de Israel. Entendeu, amado? Tem muitas vezes que nós precisamos compreender que Deus está ao nosso lado e nós não conseguimos ver porque nós estamos colocando as barreiras à frente, as muralhas, dificuldade, os momentos que passamos e não abrimos os olhos espirituais para enxergar que Deus quer mudar a nossa história. Assim aconteceu. E aquela menina foi levada, né, para dentro da casa de Naamã. Ou seja, querido, veja bem, né, ali vai se abrir, né, um evangelismo, né, uma evangelização da boca daquela menina. Porque quando ela está lá, ela começa a saber a situação, ver realmente o que está acontecendo com Naamã. E a Bíblia diz que numa conversa, né, da mulher, a esposa de Naamã com a menina diz: quem me dera se meu Senhor ele fosse até Samaria, Israel, e encontrasse com um profeta que vive ali, ele ficaria restaurado, ou seja, sarado, curado desta lepra. Aquela mulher, ela não perde, né? Ela não perde tempo, ela vai fazer saber o seu esposo Naamã, né? Dizendo: olha, a menina que está, né, a cativa está aqui dentro de nossa casa. Ela diz que se tu for em Samaria, Israel, tu vai ficar curado desta enfermidade. Entendeu, querido? A Bíblia diz que vai acontecer uma grande obra, né? Naamã vai participar, o rei da Síria, dizendo, né, justamente o que está acontecendo, dizendo que aquela menina, ela abre a boca e diz que se ele for em Samaria, ele vai ficar curado. Querido, ali vai abrir uma questão, algo muito glorioso, ou seja, o rei, ele vai encaminhar Naamã, os soldados, e ir até Samaria. Enquanto isso, ele está escrevendo uma carta, vai mandar para o rei de Israel, e diz a Bíblia que agora vai começar uma grande batalha, né? um momento de superação, um momento de vitória, de conquista na vida de Naamã. Então, querido, é o momento que nós passamos das batalhas, temos que entender que a palavra é forte, eficaz, firme e fiel para o nosso coração, para nós compreender todas as boas e grandes obras que Deus tem sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Naamã vai, né, ali pegar, né, veste, né, prata, ouro, ou seja, ele vai com o intuito de receber e, né, e pagar. Mas veja bem o que vai acontecer. A Bíblia diz que a carta ela chega, né, da Síria para Israel, e o rei fica indignado e rasga as suas vestes. Mas o profeta ele fala desta forma: Eliseu diz assim: deixa que venha e eles vão assistir, ver que existe Deus em Israel. Ou seja, Deus é com o povo de Israel, Deus é com o seu povo, jamais vai abandonar. Querido, Deus é contigo, Deus é com a tua família, o teu casamento, na tua vida pessoal. Deus quer mudar o cativeiro, a história da sua vida, mas para isso você precisa entender o mistério, a palavra, aquilo que Deus quer e requer para a sua vida. Então tome uma atitude, procure uma congregação, procure o Senhor, vá fazer uma aliança forte com Deus para que Deus venha trabalhar e venha edificar a sua casa, fazendo restauração, cura, libertação e transformação dentro da sua palavra. Querido, é importante isso. A Bíblia diz que Naamã vai caminhar rumo e a direção da casa do profeta, que vai bater a porta. Geazi vai abrir a porta e de repente, né, ele pergunta pelo profeta, e Geazi vai chamar e diz: olha, fala para ele mergulhar 7 vezes consecutivas no Rio Jordão. Aleluia. Muitas vezes nós queremos a promessa mesmo, mas nós não queremos pagar, né, o preço, não queremos, né, ter a facilidade de chegar até aquele que pode resolver a sua situação, que é o próprio Deus. Então, sem você tomar a sua decisão, as suas atitudes, jamais você vai conseguir vencer as batalhas desta vida. Mas quando você toma uma decisão plena diante do Senhor, Deus ele vai tomar para si, ele vai entrar nesta batalha, vai tomar a frente, vai restaurar, purificar, fazer grandes obras, porque ele é Deus sobre a sua vida.
entendeu, querido? Então a restauração vai depender tudo da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, do negócio que você está projetando diante de Deus, ou colocando o altar na presença do Senhor. Então tudo vai acontecer no tempo correto, reto e divino da presença do nosso eterno, o Santíssimo Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que ele vai questionar, porque ele pensava que o profeta ia sair de dentro da sua casa, colocar a mão na sua cabeça e ia profetizar mesmo, né? Não, tem que pagar o preço. Então ele vai questionar, dizendo que lá na terra dele, né, em Damasco, tem rios cristalinos, né? E ele não vai descer numa água, né, ali barrenta, que é o Jordão, mas se é no Jordão que tem que acontecer, é lá. Então se é na congregação, se é fora da congregação, se é no momento que você está de joelho dobrado dentro da tua casa, vai acontecer o milagre. Mas se não for, vai ser dentro da congregação, na presença do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender, é o mistério, a palavra, aquilo que Deus lhe quer para a nossa vida. A Bíblia diz que vai acontecer o grande milagre, ele vai mergulhar, e diz a Bíblia que ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não acontece a quinta, não acontece, mas na sexta, depois acontece na sétima. No sétimo mergulho acontece e ele fica com uma pele de criança recém-nascida, ou seja, transformado, purificado, curado, livre desta lepra. E a Bíblia diz que ele vai lá fazer saber o homem de Deus, bater na porta, agradecer e querer pagar, mas ele não é assim, ele recusa. Querido, é desta forma que Deus ele trabalha, é desta forma que Deus ele faz as suas obras na nossa vida. Entendeu, querido? Que você seja mais que vencedor, tá? Fique na paz, que esta mensagem, que esta pequena palavra venha, né, fazer um grande efeito no seu coração, na sua vida. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso muito obrigado por tudo. Senhor, abençoe esta família, esse casal, abençoe esta pessoa que está nos assistindo no YouTube, Senhor. Abençoe grandiosamente, abençoe de uma forma forte, firme e eficaz, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Meu Deus, guarda a nossa casa, nossos pés, livra, meu Pai, de todo mal e abençoa nesse dia a todos. É tudo que nós sim te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Doce Espírito da Verdade, e assim seja. Amém. E graças a Deus. Tá certo? Você pode ingerir esta água, vestir esta peça de roupa, você pode, receber a promessa, a bênção, a saúde, a cura, a transformação para a sua vida, no nome de Jesus. Fica na paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, que assim seja. Amém.